Então, boa noite. Estamos começando a nossa reunião pública das nossas tardes, noites de domingo. E aqui, não é, todos os domingos, nós estudamos o Evangelho, que está no Novo Testamento. Desta vez, estamos estudando a narração de João, o evangelista, e estou botando aqui. E à luz da doutrina espírita, não é? Muito bem. Vamos começar, então, o nosso estudo com a mensagem inicial, que é do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, e a mensagem de hoje é a mensagem 70. O título da mensagem, Pacifica Sempre. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Jesus narradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 9, de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o capítulo 5 começa com as bem-aventuranças do Sermão do Monte. E esta é uma das bem-aventuranças, que fala dos pacificadores. Então, é o que Emmanuel vai comentar. E vamos repetir, então, as palavras de Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Emmanuel, então, nos comenta dizendo: por muitas sejam as dores que te aflijam a alma, acerena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. O perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado, o ramo cortado, de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. É nós, não é? Vamos orar, então. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez reunidos em Teu nome para estudar o Evangelho que nos trouxestes, as Tuas lições, nas mínimas passagens imensas e profundas dos Teus momentos entre nós, Senhor. Ajuda-nos a compreendermos cada vez mais as Tuas lições e de as materializarmos em nossas escolhas. Que a Tua paz esteja conosco neste momento em que o mundo se volta para Ti, para o Natal, ainda que muitos busquem apagar o sentido
primeiro e único deste período, transformando-o em outras tantas coisas. Mas tu estás, Senhor, entre nós durante todos os dias do ano, e neste período em especial, os nossos corações te exaltam por teres podido estar entre nós, teus pequeninos. Auxilia-nos em nossas fraquezas, Jesus, principalmente nos momentos de transição que nos exigem e muito mais haverão de nos exigir, lembrando aqui as bem-aventuranças da mensagem inicial. Abençoa, Senhor, a todos nós da humanidade, deste planeta lindo, em especial, Senhor, aqueles que estejam neste momento em sofrimento, aonde quer que se encontrem. Obrigado por tudo, Mestre. Graças a Deus. Muito bem. Nós estamos, então, no capítulo 6 da narração de João, e vimos, então, a primeira parte e a segunda. A primeira fala da multiplicação de pães, a primeira multiplicação de pães. Depois nós vimos a passagem em que Jesus caminha sobre as águas. E agora, nós vamos a um ensino, eu diria, extremamente desafiador para as mentes materializadas da Terra. E não vamos esquecer que há 2000 anos eram quase a totalidade, não é? Se nós hoje já conseguimos ter uma visão mais espiritualizada da vida maior, da nossa vida, como algo que não tem fim e que é uma progressão constante, há 2000 anos nós pensávamos de forma extremamente materializada. E Jesus, claro, sabendo do nosso contexto, o que é muito interessante é que, como a sua mensagem é atemporal, ele não fala para espíritos de 2000 anos atrás, ele fala para nós, em qualquer época, porque ele fala para nós, espíritos imortais. Então, esse discurso que Jesus vai fazer agora na sinagoga de Cafarnaum é eu considero um divisor de águas no sentido de que Jesus é tão enfático, porque às vezes Jesus nos traz parábolas, principalmente quando ele fala à multidão, não é? Ele tenta simplificar e, de alguma forma, trazer a questão espiritual para, vamos dizer assim, analogias mais materializadas. No entanto, ele não vai fazer isso aqui. Ele vai começar e terminar falando das questões do espírito e usando a analogia que ele faz, ela é tão forte que, traduzida ao pé da letra, materializada, ela é absurda. E aí vamos ver, não é? Como a doutrina espírita, como ela nos ajuda a perceber de uma forma tranquila e clara o que Jesus fala. Por quê? Porque a doutrina espírita nos traz a visão, como Kardec mesmo num comentário diz, que ela permite que o encarnado se coloque num ponto, numa perspectiva que o desencarnado tem, de ter uma amplitude da visão do que seja a vida. Não é? Enquanto que a falta desta visão
é como se o espírito estivesse num vale. Ele não tem uma noção de amplitude. O desencarnado é como se ele estivesse em cima da montanha. Então, ele vê o que está no vale, ele vê o que está além. Mas o que está, vamos dizer assim, o que tem a doutrina espírita tem essa possibilidade de ter essa visão ampla. E nós vamos perceber muito claramente aqui, neste discurso que Jesus faz na sinagoga de Cafarnaum. É claro que a passagem vai começar ainda com a situação de que Jesus falou para a multidão, alimentou a multidão, saiu sozinho para ficar recolhido sozinho. Lembram disso, não é? Depois, ele não pega barco nenhum. Os discípulos, não é? Como estavam afastados de Jesus, eles vão e atravessam. Jesus diz para eles irem. E eles vão. Só que num determinado momento, Jesus vem andando sobre as águas e se junta a eles, e eles ficam bastante assustados. O que acontece? Acontece que a multidão viu os discípulos pegarem o barco, mas não viram Jesus. Não é? Então ficou uma coisa assim, o que aconteceu? Como ele chegou aqui se ele não pegou o barco? E isso vai entrar aqui no início da história, que é quando depois Jesus começa a falar sobre qual é a visão forte que ele traz, é quando ele se compara a pão. Ele se compara ao pão da vida. Então, assim, quando ele dá de beber, ele pede água à mulher do poço de Jacó, ele diz que se ela conhecesse a água que ele tem para dissedentar, uma água que possibilitaria que ela jamais sentisse sede de novo. E agora ele vai se comparar a pão, ele vai falar que é necessário, que ele é o pão da vida, mas ele não diz isso uma ou duas vezes, ele fala isso algumas vezes nesse discurso. E vai dizer também que é necessário comer a sua carne e beber o seu sangue. Ora, vamos combinar, que isto há 2000 anos era bizarro, não era? Por quê? Porque como a criança vai interpretar literalmente. Então, e ele não esmiuça, ele afirma que é isso, e é isso. Oi? E na passagem seguinte, é tão forte que vários, na verdade, um outro evangelista diz que todos aqueles 70 discípulos, 70, 72, vão embora. Vão embora por causa desta fala de Jesus. Ela foi tão, vamos dizer assim, absurda dentro de um entendimento materializado que eles não conseguiram concatenar e ficaram, bom, agora deu, parti, não consigo lidar com isso. É para termos uma ideia do impacto. Jesus, vamos dizer assim, por que ele fez isso? Não é? Por que ele traz um discurso tão dissociado da capacidade de compreensão daquelas pessoas? Porque ele não está falando para aquelas pessoas, ele está falando para a humanidade do planeta Terra em qualquer época. Então, ele saberia que haveria um momento, é como um pai que escreve para um filho pequeno, vamos imaginar, escreve para um filho pequeno e ele vai morrer. Né? O pai sabe que vai morrer, está terminal, e escreve lá coisas importantes, filosofia de vida. Ora, mas o filho tem 3 anos, nem saber ler não sabe. Mas o filho está lá com aquela carta. Ele vai ler a carta aos 7 anos, quando começar a ler. Ele vai ler aos 10, ele vai ler aos 12, ele vai ler aos 15, aos 18, aos 30, aos 40, aos 50. E cada vez que ele ler a carta do pai, ele vai ter um entendimento diferente do conteúdo que o pai traz. Então, essa carta vai ser importante em várias fases da vida do filho.
Nesse particular, nós vamos... É uma passagem que exige um código mais específico. E aí entramos de novo com a doutrina espírita. Estou falando muito, não estou falando da passagem. Vamos passar a passagem então, né? Passar a passagem, tudo bem? Vocês relevem aí essas palavras parecidas. Então, no capítulo 6, versículo 22, nós temos assim: no dia seguinte, a turba que ficara em pé do outro lado do mar viu que não havia outro barquinho ali, senão um, e que Jesus não entrara no barco com os seus discípulos, mas somente os seus discípulos partiram, ok? Entretanto, outros barcos vieram do Tiberíades, próximo do lugar onde haviam comido pão, rendendo graças ao Senhor. Ou seja, vamos colocar ainda essa... Vamos abrir para dúvida, né? Vai que ele ia num dos outros barquinhos, né? Assim, quando a turba viu que Jesus não estava ali, ou seja, nem os seus discípulos, eles entraram nos barquinhos, ou seja, ficou todo mundo ali, e aí? Não tinha mais ninguém. Voltaram de novo. Pegaram os barquinhos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? A gente está aqui esperando, parece que Jesus não segue muito as expectativas. Ele faz o que tem que ser feito. E nós é que temos o quê? Que ir atrás, não é? Tem um ditado que diz que quem quer sardinha, cheira-lhe a brasa. Ou seja, quem tem interesse tem que correr atrás, não é? E Jesus, ele está conosco, mas ele não faz por nós. Nós precisamos reconhecer a importância da sua presença e buscá-lo. E se buscarmos, vamos achá-lo? Buscar e achareis. Buscar e achareis. Então, quando nos sentimos perdidos, desorientados, já sabemos o que fazer. E fazendo, não vamos ficar sem resposta. Por quê? Porque o número de falanges que trabalham a serviço do Senhor é incontável. Então, todo aquele que pede, recebe, que busca, acha, e que bate, tem a porta a abrir para si. Então, encontraram o Jesus do outro lado e disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Na semana passada, eu cheguei a comentar assim, que Jesus, ele não fala em tom de repreensão, né? Ele não fala criticando, mas ele fala o que é. Ele fala a verdade. Então, muitas vezes, nós nos defendemos quando ouvimos a verdade, porque achamos que estamos sendo criticados, mas ele não está ali para nos criticar, pelo contrário, ele veio para nos criticar ou veio para nos salvar? Ele veio para nos salvar. Então, não existe em Jesus uma intenção de nos abater. Tudo que ele fala é para nos fortalecer, para nos fazer despertar. O que pode nos atrapalhar quando às vezes ouvimos a verdade é o nosso orgulho. Ai, me magoei. Mas magoou por quê? Ai, porque disse que eu errei, disse que eu fiz mal, disse que não sei o quê, mas fez mesmo. Mas disse que eu pensei isso, mas pensou mesmo. Porque Jesus é isso, ele não acha, ele sabe. Quando ele diz que nós estamos fazendo algo porque estamos pensando aquilo, nós vamos dizer: não, Senhor, eu não fiz pensando aquilo. Vamos dizer isso na cara do Senhor? Quando ele sabe o que nós estamos pensando, nós podemos dizer isso para qualquer um, mas não para Jesus. Que é aquela história, quando nós estamos indo, o quê?
com o caju, ele está voltando com as castanhas, é uma coisa assim? Bom, e aí, quando eles falam isso, mostraram-se bastante interessados, né? Senhor, quando chegaste, estavam procurando, Senhor, quando chegaste aqui, olha quanto interesse. Mas o Senhor diz o quê? Em resposta a ele, Jesus disse: em verdade vos digo, buscais a mim, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos saciastes. O que acontece? Poderíamos dizer assim, mas os sinais poderia ser só a questão do fenômeno, mas esses sinais revelam que ele é o Messias. Se eles tivessem ido por causa dos sinais, já seria positivo, não é? Porque eles reconhecem que os sinais é do Messias, os sinais são do Messias. Então, tudo bem, estamos num bom caminho. Mas Jesus diz que não foi por isso que eles foram lá. Eles foram lá por quê? Porque ele alimentava quem ia. Então, eles já estavam esperando o quê? Não vamos sair daqui sem de barriga vazia. O de hoje está garantido. Não trabalho e como? Quero mais? Não quero mais, né? E aí, no versículo 27, Jesus diz: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois Deus, o Pai, o certifica. Então, vamos lá. Nós temos o homem materializado, com interesses materializados, e que muitas vezes sufocam esses interesses materializados a nossa busca espiritual. Hoje podemos dizer, e gostamos de pensar, que não tanto, mas há 2000 anos, muito, muito fortemente. Mesmo hoje, os interesses materiais podem estar acima dos interesses espirituais. Quando dizemos assim, não, está muito frio, não vou na casa espírita, não. Ora, ponha um casaco e vá na casa espírita ouvir a palestra. Vamos dizer, né? No tempo que ia ser casa espírita ouvir a palestra, né? Então, o que acontece? Colocamos a materialidade como obstáculo para a nossa vida espiritual. E ele vai bater muito forte nessa tecla. Porque os interesses materiais e tudo que a materialidade nos dá, seja o que for para o nosso bem-estar, é total e absolutamente o quê? Passageiro. Não é? Passageiro. A comida que eu comi, amanhã eu vou ter que comer de novo. Por mais rico que eu seja, quando eu morrer, eu não levo nada. Então, tudo é extremamente o quê? Temporário. No entanto, as riquezas materiais e as riquezas espirituais, as riquezas morais nos acompanham. Então, deveríamos ter um interesse maior, não que esqueçamos os interesses materiais, mas sem perder de vista a prioridade dos interesses espirituais e morais. Porque se ficarmos só num olhar, só num lado, vendo a vida material, o que eu tenho que fazer para ficar bem no mundo material, com os ganhos materiais e os interesses materiais, eu posso estar perdendo muito do que pode me ser útil mais à frente. E é muito interessante que a Georgina hoje sugeriu a mensagem inicial, não foi, Georgina? Sugeriu lá o capítulo 70. E trouxe o quê? Uma bem-aventurança. E na bem-aventurança nós vamos ver que Jesus traz nas bem-aventuranças o quê? Difíceis posicionamentos morais que não têm ganho a curto prazo. Por exemplo, os mansos herdarão a terra.
é de pronto o ganho do manso? Não é de pronto. Porque geralmente o manso na terra é aquele o quê? Que apanha, não é? O manso é o que apanha. Então, se a pessoa ficar quietinha, bonitinha e passar, né? Tiver lá que confrontar uma pessoa que seja agressiva, vamos dizer assim, não é? Ela pode ser agredida, não pode? Porque pode ser interpretada a sua mansuetude como fraqueza, covardia, não é? Então, neste mundo, tomar decisões de nobreza moral, ou seja, voltadas às virtudes, é algo muito desafiador. Por quê? Porque muitas vezes os ganhos não vão vir a curto prazo. A curto prazo, a pessoa pode ser chamada de otária, banana, e etc, 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 etc. Mas a gente precisa ter o quê? Consciência de que o outro está pensando é do outro. E nós é que precisamos ter para nós as nossas certezas e agirmos de acordo com os nossos códigos de valores. E aí, no código dessas pessoas, ainda estava o quê? Os valores materiais. As escolhas estavam sendo feitas para ganhos de curto prazo, para ganhos na materialidade, nesse período aqui da nossa encarnação. E ele vai dizer aqui, no versículo 28, então disseram a ele, que faremos para realizar as obras de Deus? Em resposta, disse-lhe Jesus, esta é a obra de Deus, que creais naquele que ele enviou. Esse discurso, ele vai ser monotônico, sabe aquela obra de piano que só tem uma nota? Tum, tum, tum. E quando ele diz, ele fala dele, ele fala de Deus que o enviou, que é preciso segui-lo e que sem isso não se ressuscitará no último dia, não se levantará no último dia, que de último dia é esse. Ou seja, ele se coloca como o foco de tudo no caso de bom para o nosso futuro. E ele é assim, monotônico, vai lá na mesma tecla, é ele é o pão, ele é o caminho, Deus o enviou, é através dele que nós vamos conseguir o reino dos céus, ou ver a Deus. Então, ele está lá, né? No 27, ele já começa, não é? Vamos voltar para o 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual essa comida que permanece para a vida eterna, o Filho do Homem vos dará. Quem é o Filho do Homem? É ele. Pois Deus, o Pai, o certifica. Então, temos aqui a primeira em que ele diz, ele e o Pai certificam. Aí parece que eles querem mudar de assunto. A pergunta é meio assim, mas olha só, ok. Mas Senhor, o que nós devemos fazer para realizar as obras de Deus? Tipo assim, peraí, ele está falando uma coisa. O que nós devemos fazer para certificar a obra de Deus? Em resposta, ele volta a ele. Tipo assim, não adianta vocês querem, não é outra coisa, é essa coisa. A obra é esta. A obra de Deus é esta. Que creais naquele que ele enviou. Então disseram, que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti?
Que realizas? Meu Deus, não tem 2 dias que ele alimentou 5.000 com 5 pães e 2 peixes. E eles estão ali porque sabem disso. Que pergunta é essa? Me diz. Roberta, Georgina, que pergunta é essa? Aproveitar que hoje estamos aqui num grupo de estudo bem intimista, não é? Maravilhoso isso. Que realizas? Que sinal fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Nossos pais comeram o maná do deserto, ou seja, houve um sinal lá atrás, quando Moisés levou o povo no deserto, né? Deus trouxe o maná, matou a fome do povo. A fome o quê que Deus matou? Fome da carne. Eles comeram maná e sobreviveram porque comeram maná. O maná é uma espécie de um cactus, né? Que tem água, né? Que foi levando ali vamos dizer, o povo sem morrer pelo deserto. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes para comer o pão do céu. Então disse-lhe Jesus: em verdade, vos digo que Moisés não deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Ora, como é que Deus dá o verdadeiro pão do céu? Através de quem? De Jesus. Voltamos de novo ao dó, a mesma nota. Pois o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram a ele: Senhor, dá-nos sempre esse pão. Foi a deixa para ele dizer, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Vocês querem que eu desenhe pão? Eu desenho. Faltou dizer isso. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede jamais. Ora, se nós temos ouvidos materializados, nós vamos pensar em estômago. Na fome que sacia o estômago, não é verdade? Mas é dessa fome que Jesus está falando? De jeito nenhum. Ele está falando aqui do espírito imortal. Tinha como aquele povo entender isso? De forma alguma. Jesus sabia disso? Sim, mas ele está falando para o espírito imortal que está ali, que daqui a 1000 anos vai estar ali de novo. Somos nós, 2000 anos, aqui de novo. É para nós que ele está falando, e essa lição é como a carta do menino de 3 anos. É para ser lida durante toda uma vida, imagina. Quantos milênios mais nós estaremos vivendo essa mensagem? Quem vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede jamais. Mas eu vos disse que também me vistes e não crestes. Daí, de novo, ele traz a constatação da verdade. É crítica? Não. Ele está dizendo que ele sabe que eles estão ali, que eles veem, tanto que eles questionaram, mas espera aí, que sinal trazes para que acreditemos? Mas se eles viram e continuam questionando, cadê o sinal, cadê o sinal? Eles simplesmente não creem, ponto, acabou. Porque quem não crê e não está interessado em crer, porque a gente pode pensar assim, mas quem não está interessado em crer? Pois se ele traz uma mensagem redentora, qual seria o interesse de não crer? Seria nós abrirmos mão de todos os nossos valores materializados. Dos condicionamentos do nosso ego, dos interesses das nossas paixões. Então, muitas vezes, nós defendemos as nossas paixões e botamos argumentos que eu sempre costumo dizer que são argumentos muito interessantes, bem, não é? São argumentos válidos para pessoas materializadas. Nós não vamos dizer que isso não é válido ou não é importante. Para essas pessoas é importante. Mas denota o quê? Uma imaturidade
espiritual, uma imaturidade moral. Claro que a imaturidade moral vem pela imaturidade espiritual. Mas eu vos disse que também me vistes e não crestes. Tudo que o meu Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não lançarei fora, porque desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. Ou seja, tudo, tudo que o Pai me dá virá a mim. Ou seja, tudo que nós, e aqui no caso Jesus fala dele, mas é de todos nós, tudo provém de Deus. Tudo que Jesus faz por quê? Porque Deus está ali, favorecendo para que seja feito. Deu a ele os recursos, mas deu como? Deu porque ele trabalhou para chegar ao ponto de ser um espírito puro. Então, não houve uma reunião em que Deus dá uma pasta e diz assim, toma aí seus recursos, você fez muito bem, agora são seus. Não. Os recursos já são nossos, mas estão o quê? No estado latente. Quando Jesus diz, fazei brilhar a vossa luz, é exatamente trazermos esses recursos à, vamos dizer assim, à atividade. Eles deixam de sair, eles saem da latência e passam à potência. Nossa, que chique. Estou falando até uns termos que não são do meu métier. E aí ele fala que tudo que Deus, o Pai, dá a ele e virá a mim, ou seja, está ali com ele, e o que vem a mim não lançarei fora, ou seja, o que Deus manda, ele não vai dizer que não vai fazer, porque ele está ali para fazer a vontade de Deus e não a dele. Mas olha, qual é a vontade dele? É a vontade de Deus. Quando estamos no nosso, porque em nós isso é possível, não é? É como Paulo diz, o bem que quero não faço, o mal que não quero, isso sim eu faço. O bem que eu quero é a vontade de Deus, mas eu não faço. Por quê? Porque são as paixões, são ainda, não é? Aqueles condicionamentos retrógrados que a gente ainda quer investir, não é? Então, Jesus, de uma certa forma, ele, como é que eu vou dizer assim? Ele nos ajuda ele não fala como um espírito puro, ele fala para se fazer assim, mais alcançado pelo nosso entendimento. Olha só, o que Deus me dá, eu não vou jogar fora, porque eu estou aqui para fazer a vontade de Deus e não a minha. Mas espera aí, Senhor, qual é a sua vontade? A minha vontade é a vontade de Deus. Porque conosco não é assim que acontece. Com Ele é. Eu e o Pai somos um. Não é? Então, a vontade dele é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a vontade dele. Mas com a gente não acontece isso, porque muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa. A gente sabe que ali é para perdoar, mas a gente quer perdoar? Às vezes a gente não quer perdoar. Simples assim. Eu perdoo, mas não esqueço. Perguntamos, mas perdoou? Perdoei, mas não esqueço. Você já perdoou 60%? Tem isso? Eu estou 60% grávida. Tem isso? A pessoa está 60% grávida? É a mesma coisa. Como é que eu perdoei 60%? Ou a gente perdoa, ou a gente não perdoa. Quando eu perdoo, mas não esqueço, eu sei, ok. Você está num exercício de construção do perdão. Seria melhor dizer assim, não é? Eu estou no exercício de construção do perdão. Mais 300 anos, eu posso dizer para você, perdoei. Pronto. Não é isso? Não somos imortais? Às vezes, certas situações não são fáceis para nós. Podem ser fáceis já para alguns espíritos que vão passar. Vamos pensar aqui no Roberto de Canaleiras, não é? O espírito Ivone Pereira aprontou com ele várias encarnações, não foi? E o que ele fazia? Perdoava 60%?
Ele perdoava. Simples assim. Ele perdoava, ponto. E ela perdoava? Aquela noite de São Bartolomeu? Não. Ela perdoava 40%, 50%, que não é perdão nenhum, porque ela acabava sempre o quê? Pá, traindo. Traindo por quê? Porque não perdoou. Então, para algumas pessoas, certas atitudes são fáceis, mas para outras, a gente precisa de tempo. Às vezes, quando a gente diz assim, mais uns 300 anos eu tenho certeza que eu consigo, os espíritos diriam o quê? Tudo bem. Ok, 300 anos. Daqui a pouco, quando você piscar, passaram. Não é? Ok. Nós estamos em processo, não adianta a gente brigar. O importante é nós fazermos o nosso melhor. Pode ser até que a gente fazendo o nosso melhor, em 200, 150 anos a gente perdoe. Né? Olha, eu estava esperando 300 anos aí, passou 150, já perdoei. Ah, não é que eu estou melhor mesmo? Não é verdade? Antes passava 1000 e eu não perdoava. Não é verdade? Agora 150. Vai chegar uma hora, vamos ser que nem Roberto Canalejas. Pá, fez, está perdoado. Maravilha. E aí, continua aqui. Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. No versículo 39, ele continua. E a vontade de quem me enviou é esta, que tudo o que me deu, Deus deu a Jesus, não pereça fora dele. Fora dele quem? De Deus. Agora, o que foi tudo que Deus deu a Jesus? Foi tudo ou foram todos? Entenderam? O que Deus deu a Jesus? Não foi a humanidade da Terra? Ele não é o nosso governador? Então, vejamos lá. A vontade de Deus é esta, ou seja, a vontade de quem me enviou é esta, que tudo o que me deu não pereça fora dele. Nós, espíritos imperfeitos do planeta Terra, estamos no nosso processo de depuramento, de progresso espiritual, para assimilarmos em nós as leis de Deus, fazendo brilhar a nossa luz. Isso é o que Deus quer de nós, não é? Que nós não pereçamos fora dele, porque somos mortos, enterramos mortos. Aqueles que estão adormecidos para as realidades espirituais. Mas ele ressuscite. Quem é ele? Ele somos nós. Tudo o que entregou Deus a Jesus, o que Deus quer é que nada pereça, pelo contrário, que nós ressuscitemos, ou seja, tornemos a vida. Que vida é essa? Não é a material. É que nós despertemos para a realidade do espírito e deixemos de viver, vamos dizer, os interesses da matéria. Não vamos esquecer que os espíritos que estão na zona do umbral, nós, os habitantes de nosso lar, das colônias espirituais que estão no umbral, estamos ainda voltados para os interesses da matéria. Estamos preocupados com os nossos familiares que estão encarnados, queremos ajudá-los, não é isto? Nós mesmos vamos reencarnar nos ambientes familiares, nós estamos ainda muito interessados no que acontece aqui. Nós ainda não nos desprendemos e não pode ser diferente. Vamos pensar na criança que está no pré-escolar. Como é que se chama agora? Não é fundamental? Não, não é. Antes do fundamental. É o quê? Maternal?
maternal, pré-escolar, uma coisa assim, né? Vocês estão entendendo, né? Essas crianças, elas têm uma necessidade maior de aconchego, não é? De atenção. Muitas vezes vão ter que ter um acompanhamento para ir no banheiro ainda, não é? Porque já ainda não se limpam 100%. Vão precisar ter um acompanhamento, às vezes, na alimentação, se tiver uma comida mais densa, de cortar os pedacinhos menores. Então, essas limitações naturais numa criança também são limitações que se verificam nos espíritos, mesmo imortais, nós, mas ainda imperfeitos. Nós temos várias limitações ainda. E os espíritos sabem disso e nos tratam exatamente como uma criança que ainda precisa de ser acompanhada mais de perto. Isso não é errado. Por quê? Porque ainda é o estágio em que estamos. Mesmo não estando mais tão crianças quanto éramos, ainda não somos tão crescidos que nos seja assim, que nos permitamos uma independência, até porque isso é o resultado de um processo. Isso não é porque eu quero. Não, hoje eu acordei, estou decidida. Georgina, Roberta, hoje eu acordei querendo ser um espírito puro. Então, hoje o que vier, eu sou luz. Tá? Nada me irritará mais, nunca mais. Ninguém mais me tirará do prumo. Eu agora sou todo perdão, toda compreensão, toda paz. Só emito raios de luz de mim. Porque eu acordei e decidi que é isso. Tá? É isso. Quanto tempo vai durar a minha fase de espírito puro? Até eu ligar a TV, né? Até alguém da minha casa acordar, né? Até o meu gato subir e arranhar uma coisa que eu não quero que ele arranhe. Acabou, espírito puro. Então, quer dizer, não é uma questão de decisão, é uma questão de construção. E isso vai exigir tempo e esforço. Seria fácil, né? Ah, peraí, você está fazendo corpo mole. Para de ser espírito sombrio. Muda. É que a gente fala para a pessoa que está em depressão, você vai dizer assim, ah, para com isso, sai dessa cama, palhaçada sua também. A gente vai dizer isso. Para de show, pô, sai dessa cama, vai para a praia. Aí a pessoa, é isso mesmo, vou sair daqui porque a prima dessa depressão embora e tal, é isso mesmo, viva a vida. Não é assim, né? Nós não funcionamos dessa forma. Então, mesmo quando as coisas vão mal, quando eu construo um caminho tortuoso, eu tenho que voltar e reconstruir as minhas veredas, eu tenho que tornar as minhas veredas direitas, não é? Eu tenho que trabalhar o tratamento do que eu destratei. É como você pegar um terreno e destrata o terreno. Joga pedra, queima todas as plantas, pisa tudo, destrói. Você vai ter dois trabalhos: o de destruir e o de refazer. Quando a gente complica o nosso caminho, a gente tem dois trabalhos: de complicar o nosso caminho e depois consertar e voltar para o caminho certo. Mas então, por que a gente complica o nosso caminho? Porque é um processo de ensino-aprendizagem. Ninguém nasce sabendo, nem o espírito. Então, é como a criança que vai para a escola, ela vai errar? Mas a professora não ensinou? Por que ela vai errar? Não tem desculpa, tem? Vocês acham que uma criança que teve uma aula e a professora se dedicou a ensinar e ela erra, ela tem desculpa? Claro que tem. Porque a gente não assimila as coisas. Pô, luz. Né? A gente vai construindo entendimento, vai consolidando as ideias, vai pegando, não é? Vamos dizer assim, o traquejo no novo, porque se eu estou aprendendo algo novo, é novo, nunca vi. Não é? Então, eu tenho que incorporar aquilo
no que já tenho. Isso não é tão simples. E aí ele vai falar assim, mas que ele ressuscite. Eu não disse o final da frase, né? Bonita eu. Mas que ele ressuscite no último dia. Mas peraí, a situação não podia estar ficando mais fácil, não. Ele consegue complicando. Em vez de ele facilitar, peraí, não dá para tirar aquele nó do pão que o senhor falou? Além do pão, ele resolveu agora dizer que tem um último dia. Isso me parece meio uma ameaça. Tipo assim, oi, tem um último dia? Uma coisa meio assim, olha, eu sou materializado, alguém me fala em último dia, eu já vou pensar em quê? A dona da foice. É isso? A dona morte. Ressuscite no último dia. Mas peraí, o que é isso? Jesus está falando em termos espirituais. Em termos espirituais, existe um último dia? Nós somos imortais. Que último dia é esse, Senhor? Em termos espirituais, o que nós temos são ciclos. O último dia de um ciclo é sempre o primeiro dia de outro ciclo, correto? Então, não existe um último dia de forma absoluta. Existe o último dia de um ciclo. Ah, mas que ciclo é esse que Jesus está falando? Será que ele está falando do mundo de provas e expiações e do mundo de regeneração? Pode ser. Pode ser. Porque temos aqui a questão das bem-aventuranças. Quando é esse último dia? Pode ser o último dia de um ciclo de cada pessoa, não é verdade? Quando a Georgina falou assim, não, concordo, Georgina. Por quê? Porque cada um de nós tem seu ciclo. O meu último dia é um, o último dia da Georgina é outro, o último dia da Roberta é outro, o último dia da Ana Vanessa pode ser outro. Pode ser não, com certeza. Imaginou se nós vivêssemos assim, combinou da gente viver o final de um ciclo no mesmo dia? Uau! Muito bacana, né? Mas isso não acontece necessariamente. Cada um de nós vamos viver. Quando é que o planeta ele muda? Quando a maioria dos seus habitantes mudam. Mas eles estão mudando cada um de um jeito. É claro que nós vemos que essa mudança se mostra num nível positivo que garante ao planeta uma mudança de categoria. Mas a maioria, isso quer dizer o quê? Que tem uma minoria que não está mudando da mesma forma. Né? Que estão lá em taxas abaixo da linha necessária. Então, existe uma linha necessária para o mundo mudar. Como se nós falássemos em termos de percentagem, de maioria e minoria, seria o quê? 51, 49? Maioria, vocês concordam que é 51? Minoria, 49. Não é? 49 é gente pra caramba ainda. De 51 para 100, cada pessoa nesse extrato aqui pode estar num patamar diferente, não pode? Mas estão todos acima dos 50. Quem está dos 50 para baixo pode estar em patamares diferentes. Um está quase perto dos 50, outro está lá nos 30, outro nos 20, não pode? Pode. Né? Então, esse último dia pode ser o último dia de um ciclo. Fato é que se nós fôssemos trazer isso para a mudança do planeta, no dia da mudança do planeta, vai se ver quem chegou no último dia. Quem chegou no último dia, ou seja, passou dos 50%, fica. Está herdando a Terra. Quem não chegou lá, vibratoriamente não consegue mais se sustentar dentro do planeta Terra por falta de afinidade vibratória.
Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, já que isso é um grupo de estudo, né? Embora estejamos a 5 minutos de terminar, é que eu estava vendo um estudo no outro dia que me trouxe uma coisa que eu não tinha pensado ainda sobre essa questão da afinidade vibratória, que é um complemento das nossas reflexões, mas é muito interessante. Vamos imaginar assim, se a vibração do planeta muda, se eu não tenho uma vibração compatível e eu estou encarnada, o que vai acontecer comigo? Provavelmente eu vou ficar doente. O meu corpo não vai se sustentar de saúde, não é? Por quê? Porque o meu corpo espiritual não tem uma vibração que faça com que ele se sustente aqui. Então, rapidamente eu adoeço e desencarno. E quando eu desencarno, uma vez dissociada da vibração do planeta, não consigo ficar aqui. Eu sou naturalmente afastada. Como é que eu vou dizer assim? Porque haverá uma atração de outros mundos que tem uma vibração que me capta. Porque nós não ficamos soltos. Nós somos como limalhas de ferro. Certo? Nós somos limalhas de ferro. E os globos são como ímãs, magnetos gigantes no espaço. Então, o que acontece? Nós estamos na Terra por quê? Porque estamos magneticamente, vibratoriamente afinizados com a vibração da Terra. Então, nós estamos aqui muito bem o quê? Fundamentados, muito bem ligados, muito bem, como eu ia dizer, implantados no contexto da Terra. Mas se isto muda, naturalmente haverão outros grandes magnetos a nos atraírem. E não vamos ficar, vamos dizer assim, perdidos, perambulando, sem rumo. E vamos terminar, então, no último dia. Pois essa é a vontade do meu Pai. Vamos lá, nós começamos aqui no versículo 22, e no 40 ele diz: pois esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que contempla o Filho e nele crê, nele, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não é Jesus que vai ressuscitá-lo, é a própria criatura, por crer, e porque crê, faz o trabalho de transformação íntima, e porque faz o trabalho de transformação íntima, melhora o seu estado vibratório, e porque melhora o seu estado vibratório, se desprende dessa ideia mais materializada, ou seja, dentro dessa linguagem, ressuscita. O último dia poderia ser o último dia de uma mente presa numa materialidade, ou seja, centrada no próprio ego. Então, eu deixo dessa centralização egóica e passo, então, a ter uma consciência da minha individualidade cósmica. Nossa! Salto quântico. E nesse discurso transcendental, encerramos hoje a nossa reunião pública. 49 minutos, meu Deus! Essas reuniões intimistas são ótimas. Então, paramos aqui. Vamos começar o 41, mas vamos fazer essa referência ao 40, ok? Muito importante, vamos colocar aqui, que isto agora vai ser no dia... Vai ser no dia 2 de janeiro.
quê? 2/1/22. Porque no dia 26, nós vamos fazer uma reunião, até porque se hoje já somos 3, eu vou fazer só com o doutor Bezerra de Menezes no domingo que vem, né? Mas, dia 26, eu estou querendo fazer alguma coisa em volta mesmo do Natal, né? Que nós conversemos sobre esse nascimento de Jesus nas nossas vidas, né? Porque, como estávamos falando, cada processo é único, cada um de nós vive o processo de crescimento e de espiritualização de uma forma muito pessoal. Esse nascimento de Jesus também acontece dentro de cada um de nós de uma forma muito pessoal, né? Quando percebemos, eu acho que cai muito bem esse discurso dele, né, em que ele se coloca como o foco. Por que ele? Porque ele representa aqui o Evangelho. E é o Evangelho, que é a verdade, que nos liberta. E ele veio para nos libertar. Então, acho que entra muito bem essa passagem aqui, dentro do Natal também. Então, na semana que vem, no domingo, dia 26, nós vamos estar trazendo algumas coisas sobre essa questão do Natal nas nossas vidas. Está tocando as badaladas da igreja, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Jesus, Mestre amado, quanta alegria em nossos corações, Senhor, de podermos falar da Tua presença em nossas vidas, o quanto ela significa, o quanto ela nos edifica, o quanto ela nos fortalece, o quanto ela nos inspira. Ajuda-nos, Senhor, nesse fechamento de ciclo, no início de mais um ano, que possamos continuar a exercitar as Tuas lições nos nossos dias, nas nossas noites, nos nossos lares, na nossa comunidade, dentro de nós mesmos. Obrigado por tudo, Mestre, e que o Teu Natal ilumine cada um de nós desta humanidade. Todos, Senhor, sintamos as luzes e as bênçãos do Teu amor, desde sempre, a todos nós, Senhor. Obrigado por tudo, Jesus amado. Graças a Deus.